Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente para a nossa aula do livro de Atos. Então, dando continuidade aí ao capítulo 2, retornando aí. Vocês lembram que do versículo 8 até o versículo 13, eles estão reunidos em Jerusalém e ali estava reunidos ali várias nações, tá bom? Onde todos os anos, na Páscoa, as nações se reuniam, iam para Jerusalém para estar participando das festas e também participando da Páscoa, e com a intenção também de estar ouvindo a palavra de Deus, o que Deus tinha para passar para o povo, certo? Então vamos lá. Estava em Jerusalém, então em Jerusalém ali, só relembrando, tinha o povo da Arábia, o povo do Egito, da Líbia, tá? O povo de Creta, o povo de Roma, da Ásia, do ponto da Capadócia, da Mídia, certo? Da Partíria, e assim vai, Mesopotâmia também. Então tinha várias nações ali reunidos, e a intenção deles era ouvir a palavra, era ouvir o que Deus tinha para falar para o povo. Então era um momento ideal que Deus usou para que o evangelho fosse propagado. Então, eles usaram os 12 homens, tá bom? E conforme diz, alguns estavam falando que eles estariam embriagados. Como nós estamos no capítulo 2, vamos dar uma analisada aí no versículo 14 e o versículo 15. O versículo 14 diz assim: Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel. Vamos parar por aqui, tá? Então, Pedro se levanta e declara: esses homens não estão embriagados. Até então, porque está dizendo aqui no versículo 14, né? O versículo 15, finalzinho, sendo esta terceira hora do dia. Então, terceira hora do dia, eles não tinham como estar embriagados. Não era de costume. Não era de costume, nesse horário, de maneira alguma. Então, ele dá a declaração aí e realmente ele se defende. Nós não estamos embriagados. Então o Espírito Santo desceu sobre eles e ali realizaram que muitos sinais e milagres. Olha o versículo 43 do capítulo 2. Lá diz assim: Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Então, os apóstolos que realizavam sinais. Por quê? Porque eles que receberam o poder do Espírito Santo para estar realizando os sinais. No capítulo 5, no versículo 12, vamos lá no capítulo 5. O versículo 12 diz assim: Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Então, os apóstolos, eles realizaram muitos sinais nesse momento, tá bom? Vamos para o segundo livro de Coríntios. Vamos dar uma olhada em algumas passagens, tá bom? Capítulo 12, versículo 12. Segundo Coríntios 12, 12. Lá diz assim: Pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós com toda persistência por sinais, prodígios e poderes milagrosos. Então os apóstolos realizavam sinais, eles realizavam milagres, e esses sinais, esses milagres que eles realizavam era para realmente dar credibilidade que eles realmente estavam fazendo aquilo que Cristo deixou. Eles estavam seguindo as ordens e os mandamentos de Cristo, estavam repassando. E os milagres que aconteciam, que eles realizavam, era para comprovar aquilo que eles estavam ensinando. Então os apóstolos ensinavam, realizavam milagres, e esses milagres confirmavam o que eles estavam falando, a palavra que eles estavam falando, tá? Então era como se fosse assinatura, tá bom? Vamos um pouquinho mais para frente, lá no livro de Efésios, capítulo 3. Livro de Efésios, capítulo 3.
Nós vamos ler o versículo 3, o 4 e o 5. Acompanhe aí comigo. Versículo 3. Pois, segundo uma revelação, lhe foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Então Deus revelou os mistérios deles para os apóstolos, foram revelados aos santos apóstolos, e os apóstolos transmitiram isso para o povo, aqueles que realmente estavam ouvindo, tá? Voltando lá por capítulo 2 de Atos. Capítulo 2 de Atos, o versículo 17. Capítulo 2, versículo 17, lá está dizendo assim: E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Tá? Então, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Então vamos entender um pouquinho melhor sobre essa descida do Espírito Santo. Tá? Primeiramente, ela vem da palavra do grego que significa Dória. Dória significa o quê? Morada presente do Espírito Santo. Vamos ler essa passagem de 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Lá diz assim, ó. 1 Coríntios 3. Vamos acompanhar junto aqui. 16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Morada do Espírito Santo. Nosso corpo é morada do Espírito Santo. Tá, então vamos entender esse versículo 17 aqui. Vossos filhos e filhas profetizarão. Tá, então a palavra grega profetizar significa proféteo, que significa falar para outro, ensinar a palavra de Deus para outras pessoas. Então profeta significa ensinar. Tá, ela vem da palavra grega, profeteia. Ela é traduzida no Novo Testamento por profecia, que é um pronunciamento divinamente inspirado. Então, profeta significa o quê? Pregar a palavra de Deus, levar a palavra de Deus. Então, na lei de Moisés, somente os sacerdotes levitas que poderiam pregar a palavra de Deus, somente eles. E no Novo Testamento, Jesus expandiu para que todos possam pregar a palavra de Deus. Então, tanto os jovens como os velhos, né, os filhos, as filhas. Na lei de Moisés não tinha nada disso. Eram apenas os profetas levitas, era somente eles. Os outros eram ouvintes. De maneira alguma, se você não fosse levita, muito menos profeta, você não poderia estar propagando a palavra de Deus. Então, quem recebia, o profeta é aquele que recebe a mensagem de Deus e a transmite para as pessoas que estão ouvindo, tá? Então, vossos jovens terão visões. O que seria isso? Mentes abertas, visões, mentes abertas. Terão conhecimento da palavra, terão a palavra na palma da mão. Na lei de Moisés, era apenas os levitas que tinham esse conhecimento. Somente eles que estudavam, que ficaram meditando e aí transmitia para o povo. Então, eles tinham as mentes abertas para o evangelho. Tá? Em Jesus, não, isso estendeu para todos. Tá? Sonharão os vossos velhos. Né? Na lei de Moisés, os velhos também não tinham esse direito. Eles não eram nem contados com o povo. E agora na lei de Cristo, eles têm esse direito. Podem ter planos futuros, podem ter projetos, etc., em relação à palavra. Podem ser um anunciante da palavra. Tá bom? Vamos para o versículo 18. 18 lá diz assim: Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. Então, o que está dizendo aí? Meus servos e servas profetizarão. Então, os servos e servas de Cristo irão anunciar a mensagem.
Então os cristãos aprenderão as mensagens e transmitirão para o povo, tá? Então, na lei de Moisés, servos eram pessoas que eram compradas, não tinham direito a nada, e agora na lei de Cristo não existe discriminação. Pode ensinar a palavra de Deus aí, né, desde que ensina corretamente. Então, na lei de Cristo não tem essa restrição, tá bom? Glorioso dia do Senhor. Aconteceu em Pentecoste, no dia de Pentecoste, na onde? Na cidade de Jerusalém, tá? Ali tinha 17 nações presentes, 17 povos presentes. Aconteceu quando? 33 depois de Cristo, então foi depois da ressurreição de Cristo. Esse dia ele foi preparado por todo o Evangelho falava desse dia, o dia em que o Filho de Deus viria, o Messias viria, o povo esperava o Messias, tá? Então todas as profecias que os profetas falaram no Antigo Testamento aconteceu nesse dia lá em Jerusalém, o dia de Pentecoste. Foi quando iniciou-se a igreja. Deus usou seu Filho para instituir a igreja. Cristo vem e instituiu a igreja. Começou o quê? A nova lei. Então aí começa o Novo Testamento. A lei de Cristo começa a vigorar. O Novo Testamento começa a vigorar. Aí Jesus nos traz o quê? Nos traz a oportunidade de alcançarmos a salvação e receber o perdão dos nossos pecados. Certo? Então, versículo 20, né? O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Olha o versículo 21 comigo. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, todo aquele que invocar, aquele que realmente está ligado com Cristo, invocar o nome dele, colocar em prática, alcançará a salvação. É uma promessa que ele nos dá. Todo aquele que invocar o nome será salvo. Se a gente voltar lá no Gênesis capítulo 12, né, quando ele chama Abraão e fala as bênçãos a Abraão, então lá nesse capítulo 12, versículo 1, 2 e 3, Deus chama Abraão e faz 3 promessas. Tá? Então, de ti farei uma grande nação, seria a primeira promessa, e a gente viu que lá no estudo quando o povo foi para o Egito, era escravo, depois saiu, Moisés tirou o povo de lá, saiu como uma grande nação. Né? A segunda bênção que ele foi dada, daria a terra prometida. Então, primeiro, uma grande nação, segunda bênção, a terra prometida, e que quando o povo saiu do deserto junto com Josué, para conquistar a terra, Deus está cumprindo a segunda promessa. Certo? Deus cumpre a primeira promessa quando? Quando ele sai do Egito, lá aproximadamente 3 milhões de pessoas, 600 mil homens, sem contar crianças, mulheres, né, e pessoas idosas acima aí dos 60 anos. Então, uma grande nação. Quando eles entram na terra com Josué, a terra prometida, Deus cumpre a segunda promessa. E a terceira promessa está no versículo 3, né? Em ti serão benditas todas as nações da terra. Então está falando de quê? Que quando Cristo morrer e ressuscitar e instituir a igreja, essas bênçãos serão estendidas. Essas bênçãos não serão apenas para o povo israelita, nem para os judeus, mas sim para todas as populações. Se Deus usou lá em Jerusalém, no capítulo 2 de Atos, onde as nações estavam reunidas para estar propagando o evangelho, todas as nações iam lá, então Deus usou justamente para que dali o evangelho fosse espalhado mais rapidamente, e todos ouvirão o evangelho, e aqueles que crerem e acreditarem em Cristo poderão alcançar a salvação. Tudo bem? Então, meus alunos, no livro de Joel, capítulo 2, versículo 28, quando ele fala lá, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, tá? Então aqui, do 17 ao 21 do livro de Atos, capítulo 2, ele está relembrando o que o profeta Joel falou, que os profetas vinham falando, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Marcos 16:16 deixa bem claro que quem crer e for batizado será salvo. Abre comigo lá no livro de Marcos 16:16. Lá diz assim, 16:16. Quem crer e for batizado
será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Então, para alcançar a salvação, tem que ser batizado, tem que ter entendimento, tem que saber o porquê está sendo batizado e correr o risco, né? Tem uns riscos calculados e seguir em frente aí. Quem crer for batizado será salvo. Deve passar pelas águas. No capítulo 2, aí no versículo 38, capítulo 2 de Atos, vamos retornar para o livro de Atos, que é o nosso livro de estudo, tá? O versículo 38, Pedro responde, né, que arrependei-vos e serão batizados. Sejam batizados para que seus pecados sejam perdoados. Para que seus pecados sejam perdoados. Ele diz assim: respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Não é o Espírito Santo, é o dom do Espírito Santo, porque Jesus prometeu dar o Espírito Santo para os apóstolos. Os discípulos recebem o dom. A partir do momento que os discípulos recebem o dom e vão praticando diariamente, o Espírito Santo começa a habitar dentro dele e começa a se fortalecer. Então, dom, Dória, Espírito Santo, certo? E a gente vê aí a pregação de Pedro, do versículo 22 a 36. Pedro, ele era um homem que ele negou a Cristo, né? E aqui ele começa a pregar. Pedro, ele fala: varões israelitas, atendei a essas palavras, Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Já me perguntaram, mas o que Pedro falou lá no dia de Pentecostes? Tá? O versículo 22 até o 26, ele deixa bem claro o que ele falou. Até o 36 ele vai estendendo aí. Então, continuando a leitura aí, 23. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e seu túmulo permanece entre nós até hoje. Então Pedro está falando aqui, né, que realmente Davi, Deus prometeu para Davi que através de Davi, através do seu descendente, veria a remissão para o povo, né? Então Pedro está relatando aqui toda a história. Pedro fala sobre as profecias do Velho Testamento a respeito de quem? Da vinda do Messias. Olha o versículo 30. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhes havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono. Prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A esse Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vestes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que Jesus, que vós crucificasse, Deus os fez Senhor e Deus. Tá, então Pedro fala sobre as profecias da ressurreição. Não deixaria, versículo 27, minha alma na morte. Então Jesus foi ressuscitado. Tá? E o versículo 24 tem a ver com Salmo 16, 8, 11, tá? Que fala sobre desculpa, gente, que está falando aqui que Deus declarou Jesus como o Senhor
de nossas vidas, Senhor de tudo. Meus amados, então aqui nós terminamos mais esta aula, tá? Vamos ter um intervalo aí e depois teremos seguimento a esta aula aí. Vejo vocês em breve. Até logo.